Bem-vindos! Estou eu aqui, professor Kanda, na qual vou ministrar aos senhores agora 50 minutos de dicas para conhecimentos bancários para a prova de domingo, dia 22 de abril de 2012. Aliás, 22 de abril de 2012 é uma data importante para os conhecimentos bancários? É uma data importante para o sistema financeiro nacional? Resposta sim, porque 22 de abril de 2002 era criado o novo SPB, o novo Sistema de Pagamentos Brasileiros. E naquela data foi criado também o STR. Doutores, vamos então a dicas com palavras-chave para você que se preparou conosco nos cursos presenciais ou para você que não teve a oportunidade de estar aqui presente em Curitiba, mas mora ou reside em outro lugar do Brasil. Então vamos começar pelo Sistema Financeiro Nacional e pelo órgão máximo, o órgão deliberativo de todo o Sistema Financeiro Nacional. Aquele órgão que cria, segundo a Cisgran-Rio, leis internas que também podem ser chamadas de resoluções. Para isso, vamos ao slide. Maravilha! Vamos então em frente e ver o que se trata aqui a estrutura do SFN. É importante lembrar que essa estrutura do SFN é a mesma estrutura da chamada Reforma 64, não é? A Lei 4595/64 destruiu a SUMOC, colocou o Tesouro Nacional em seu lugar e criou o Conselho Monetário Nacional e também o Banco Central do Brasil. Senhoras e senhores, quando se fala em Conselho Monetário Nacional, nós sabemos, é o maior órgão deliberativo de todo o SFN. Porém, alguém executa essas regras? Resposta sim, o Bacen. O Bacen é a Secretaria Executiva do CMN. Mas espera lá, Kanda, e quando o Bacen tem uma relação com os bancos, ele também executa os bancos? Não. A relação Bacen-bancos e instituições financeiras é de regulamentar, fiscalizar e supervisionar. Vamos voltar ao slide. Senhoras e senhores, então a estrutura do SFN nós temos o Conselho Monetário Nacional como o maior órgão deliberativo, ok? É o órgão que cria as regras de todo o sistema financeiro nacional. Depois, o Bacen. O Bacen é o executor das regras criadas pelo CMN. Mas o examinador pode utilizar pegadinha? Resposta sim. Dentro do CMN nós temos várias comissões consultivas, mas a mais importante para a Cisgran-Rio é a COMOC, Comissão da Moeda e Crédito. Logo, quem faz o estudo de moeda e crédito no Brasil? COMOC. O examinador poderá tentar confundi-los entre SUMOC e COMOC? Claro que sim. Porém, a SUMOC, criada em 1945 com o nome Superintendência de Moeda e Crédito, foi criada para preparar um novo Banco Central no Brasil. Banco Central esse que nasce em 64. Portanto, na história do sistema financeiro nacional, é importante frisar que Bacen e CMN substituíram a autoridade monetária da época, que era formada por Tesouro Nacional, Banco do Brasil e também a SUMOC. Senhoras e senhores, Banco do Brasil desde 1921, é responsável pela compensação de cheques no Brasil. Compensação essa que ganhou um sistema eletrônico no ano de 1988, chamado COMP, que é o Sistema de Compensação Eletrônicos do Banco do Brasil. Tem pegadinha? Claro que sim. Quem executa a compensação de cheques no Brasil? Banco do Brasil. Mas quem regulamenta? Bacen. Então, Kanda, regulamentação, Bacen. Execução, Banco do Brasil. Vamos para o slide? Senhoras e senhores, então aqui nós temos o Banco do Brasil, que trata-se de uma sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado, doutores. Depois, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Só que nós não utilizamos mais a expressão Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e sim Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O BNDES, doutores, que é vinculado ao Ministério do Planejamento? Não. Fazenda? Também não. É vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. O BNDES nasceu em 1952 como uma autarquia, mas autarquia, como todos sabem, pessoa jurídica de direito público. Naquela época, o BNDES não tinha concorrentes. Desde então, o BNDES possui um concorrente e vários outros concorrentes. Lógico que aquela pessoa que possui concorrentes deve ser pessoa jurídica de direito privado. Tranquilo? E as outras IFs, como por exemplo, os bancos e instituições financeiras e também a Caixa Econômica. Mas tem uma grande pegadinha feita pelo examinador. Quando se fala em Caixa Econômica Federal, todos sabem que é autorizada por lei.
autorizada por lei, empresa pública, com capital 100% público. Ora bolas, Canda, empresa pública, capital 100% público. Logo, seria pessoa jurídica de direito público? Resposta não. Pessoa jurídica de direito privado, assim como os Correios, a Infraero e etc. Vamos então para o próximo slide. Ao CMN compete estabelecer as diretrizes gerais. Doutores, é assim que o senhor deve guardar o CMN. Palavra-chave, gerais. Porque as regras estritas ficam para CVM, Bacen e outras autarquias. Então, estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia. Aula de dicas. O mercado monetário, o mercado cambial e também o creditício. Falou em política monetária, lembre-se dos 3 instrumentos de política monetária que o examinador da Sesgan Rio sempre pede. Nós temos o Open Market, ok? O compulsórios e também os redescontos. Lembrando que é tema comum em Sesgan Rio. Depois, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das IFs. Lembrando sempre que em regra geral, porque estrita cabe ao Bacen, disciplinar os instrumentos de política monetária e também cambial. Vamos então para o próximo slide. Composição do CMN. Nós temos o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento hoje e também o presidente do Bacen. Dica, conhecimentos gerais com conhecimentos bancários. Senhoras e senhores, falar em atualidades é saber o nome do ministro da Fazenda, Guido Mantega, da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e também dele, Alexandre Tombini, que é o responsável por presidir o Bacen. Vamos então continuar a leitura de slides? Aqui nós temos Guido Mantega, Miriam Belchior e Alexandre Tombini. Sesgan Rio pergunta, reuniões do CMN e do Copom. Também é uma questão que o examinador pode induzir o candidato ao erro. CMN, uma reunião por mês. Porém, Canda, poderá existir reuniões extraordinárias? Resposta sim. E o Copom? O Copom são 8 reuniões por ano, ok? 8 reuniões por ano, previamente agendadas, chamadas também de reuniões ordinárias. Lembrando sempre que essas reuniões se iniciam nas terças-feiras, ok? Início terça-feira, término na quarta-feira e depois, na quinta-feira da outra semana, são emitidas as atas do Copom. Hoje, nós estamos aqui em pleno sábado, quarta-feira agora, teve a reunião do Copom que alterou a taxa Selic para casa dos 9%. Ok? Então, taxa Selic, taxa básica de juros, são decididas no Copom. Tranquilo isso? Lembrando, cai na sua prova taxa básica de juros. Está na sua prova as reuniões do Copom. Legal? Vamos então para o próximo slide. Cuidado, Comoc com o Sumoc. Comoc, Comissão da Moeda e Crédito. Sumoc, Superintendência da Moeda e Crédito. A Sumoc não existe mais. A Sumoc morreu, doutores. Morreu em 1964. A Comissão da Moeda do Crédito é uma comissão dentro do CMN que faz o estudo da moeda para o Bacen executar, ok? Pergunta que já foi feita em outra banca. CESP-UNB perguntou certa vez. É correto afirmar que o Bacen é Secretaria Executiva da Comoc? Resposta sim, porque a Comoc, como uma comissão técnica, faz o estudo da moeda do crédito e manda para o CMN, que é um conselho, publicar em forma de resolução. Cabe a quem executar? A Secretaria Executiva, chamada Bacen. Legal? Vamos então para o próximo slide. Bacen, o Banco Central do Brasil é uma autarquia, integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, atenção! É vinculado, não existe hierarquia. Lembre-se que o presidente do Bacen também é nomeado pelo presidente da República ou chefe executivo e possui status de ministro. Pergunta de prova, um ministro manda em outro ministro? Não, logo o ministro não manda no presidente do Bacen por ter status de ministro. Tranquilo? Vamos continuar a leitura dos slides? Legal! É a autoridade monetária principal do país. Atenção!
Não podemos confundir a autoridade monetária principal do país com o maior órgão deliberativo. O maior órgão deliberativo chama-se CMN e a autoridade monetária, Bacen. Ok? Vamos em frente, vamos para o próximo slide.